Pra gente falar a respeito de autoimagem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: eu nunca tenho certeza absoluta de quem eu sou. Você tem certeza absoluta de quem você é em todos os aspectos da sua vida? Não, né? Pra gente ter certeza de quem a gente é, ou chegar próximo à certeza, a gente precisa de confirmações. Precisa que as outras pessoas falem pra gente quem a gente é. Precisamos ser confirmados, afirmados o tempo inteiro. Então, a autoimagem, ela é o quê? Ela é a imagem que nós temos de nós mesmos, a forma como eu me enxergo emocionalmente, socialmente, psicologicamente, fisicamente, cognitivamente. Então é a forma como eu acho que eu me apresento para as pessoas, como as pessoas me veem, né, nesses campos da minha vida. Então ele é ou são, né, os papéis que a gente representa socialmente. Então, por exemplo, eu acredito que eu seja uma pessoa muito educada, porque eu percebo isso em mim, eu acho que eu sou educada de fato, mas eu não consigo fazer amizade. Eu não sou uma pessoa que tem facilidade para começar, né, amizades. Isso significa que as outras pessoas pensam isso de mim? Que eu sou muito educada? Que eu não consigo fazer amizades? Não significa. Mas esse é um feedback que eu tenho em relação à forma como eu acredito que os outros me veem. Eu me reconheço através do outro e o outro existe a partir de mim também. Se não existisse o eu, não existiria o outro. Sem o outro, não existe o eu. Então, como tudo, a autoimagem ela também é construída no contato com o outro. Eu me percebo através do outro, certo? Então, se eu ouço a vida inteira que eu posso ser uma pessoa capaz de ser inteligente, de superar meus limites, ouço isso dos meus pais a minha infância inteira, é mais provável que eu me perceba assim, não é? Mas se eu ouço a vida toda que eu sou incapaz, que eu nunca faço nada direito, que eu não vou conseguir realizar meus objetivos, sejam eles quais forem, então o mesmo acontece, eu também vou me perceber desse jeito. Falando assim de uma forma bem genérica, né? A gente não tem que levar tudo ao pé da letra, mas esses exemplos são importantes pra gente entender como que se constrói essa autoimagem. Então tudo depende muito de quem eu sou, da forma como o meu psiquismo lida com isso. Então, o que eu percebo de mim através das outras pessoas? Quem que são essas outras pessoas? E aí, falando um pouquinho sobre mídia, que vai ser um assunto de um vídeo inteirinho para falar sobre isso, será que eu não estou usando essas mídias sociais, essas redes sociais para construir uma autoimagem que ela não é real? Por que ela não é real, né? Porque aquilo que eu tô vendo como um padrão de vida, né? Enfim, ele também não é real. A gente vai entender isso melhor. Quando se trata de autoimagem, a gente pode entender quando a gente está distorcendo, onde a gente está distorcendo e trabalhar nesse sentido. Então, nesse aspecto, né, a psicoterapia ela é bastante válida. Então, a autoestima, ela parte de uma autoavaliação. Então, essa autoavaliação, para começar, ela não é apenas sobre beleza estética. Eu acho sempre importante repetir isso. E também não é sobre soberba. Uma pessoa que é soberba o tempo inteiro, eu vejo muito, né, as pessoas sendo muito soberbas, muito se achando muito, né, muito entre aspas, e as pessoas falando, nossa, eu queria ter a autoestima daquela pessoa, mas isso não é autoestima, gente. Muitas vezes até é provável que uma pessoa que seja sempre muito soberba tenha uma autoestima muito baixa. É bom a gente levar isso em consideração. Uma autoestima legal, ela não diz respeito a isso, a se achar superior. Ela diz respeito a entender o que a gente tem de positivo e de negativo, entender a forma como isso influencia, como a gente pode lidar com isso e, enfim, ter, né, uma base mais bacana na forma como a gente se entende para poder enfrentar as coisas, né, da nossa vida. Por que a gente tem que falar antes de autoimagem, como foi falado, para falar de autoestima? Porque se a nossa autoimagem ela é ruim, ela é distorcida, ela não condiz com a realidade, então eu não tenho uma base legal ali para poder trabalhar com a minha autoestima. Como que eu vou trabalhar uma autoestima, entender o que eu tenho de positivo e negativo,
Se, por exemplo, eu acho que eu tenho só coisas negativas ou só coisas positivas, se a minha autoimagem não condiz com o real, então é mais complicado que eu consiga desenvolver uma autoestima bacana. É por isso que o desenvolvimento da autoimagem, influenciado, né, pelos aspectos sociais, midiáticos, de mercado, enfim, que eu vou falar mais adiante, é muito importante que ela seja condizente. A gente tem essa ideia de que a autoestima diz respeito à beleza estética porque é o que as marcas elas passam pra gente, como se pudesse ser uma coisa que pode ser vendida, né? Porque se a gente acredita que pode ser vendida, a gente vai comprar, não é mesmo? A nossa baixa autoestima física, ela é a mais comentada porque, novamente, tem um mercado a se beneficiar disso. Enquanto, por exemplo, não interessa que a gente fale sobre a nossa baixa autoestima intelectual. Porque, né, se a gente aumenta a nossa ambição, acha que é cada vez mais capaz, também tem um mercado que não se beneficiaria disso. Então, é bom a gente sempre refletir a respeito disso, né? Refletir a respeito disso. Por que uma coisa é reforçada? Por que a autoestima ela tá sempre associada nas propagandas à beleza estética e nunca é falado a respeito da autoestima intelectual, social, enfim, emocional, etc. E aí, eu acho importante a gente falar sobre as distorções que podem haver em nossas autoestimas no coletivo, né? Então, ela pode ser distorcida pela forma do exagero, que são, como eu falei, as pessoas soberbas, e essa distorção enfim, uma distorção, né? Não é uma coisa real, é uma imagem que a pessoa acha que ela tem, mas ela não tem. Ela acha que tem uma autoestima legal por ser soberba, mas na verdade a autoestima dela provavelmente é muito baixa. Por deficiência, que é perceber-se menos do que a gente menos capaz, ser muito autocrítico excessivamente, etc. E não reconhecer claramente, que eu acho que é o mais comum, né? Praticamente todas as pessoas, elas não conseguem se perceber da forma como são. Não conseguem ver o que tem de positivo e negativo de uma forma que condiz com a realidade, né? E aí, falando sobre por que a nossa autoestima, ela muitas vezes se encontra baixa, ela passa por essa distorção, a gente tem que considerar alguns aspectos. Em primeiro lugar, a singularidade. O que é a singularidade? Por questões, né, sociais, midiáticas, enfim, todas as questões que vão ser discutidas mais à frente, em próximos vídeos, a gente tem essa tendência a querer ser diferente do outro, a querer ser especial, a achar que a nossa singularidade, ela é destoar, né, chamar atenção por ser diferente, quando na verdade não é sobre isso, né, é sobre a construção da nossa alteridade, que é uma coisa que a gente vai falar quando estiver encerrando esse assunto. Pela competitividade, que é uma coisa que está muito presente inclusive no mundo profissional, e é por isso que a autoestima cognitiva, a autoestima intelectual da gente, ela tende a ser tão baixa, porque a gente está nesse mundo muito competitivo. Então, de que produzir mais, se mostrar mais, estar sempre à frente, significa ter sucesso, como se conquistar aos pouquinhos não fosse uma coisa de sucesso, ou só não querer conquistar, né? Enfim, não querer competir com as outras pessoas não fosse ter sucesso. E também pela idealização, que aí entra muito, inclusive essa ferramenta que a gente está usando agora, que é o Instagram. Em que a gente idealiza muito a partir das outras pessoas, porque, como eu disse, a nossa autoimagem, ela é construída, né, entendida a partir do outro. Então, resumindo um pouco, quanto mais emparelhado eu tô com a minha imagem real, mais próximo eu tô da saúde. Quanto mais distante, mais vulnerável eu tô às coisas que possam vir a acontecer comigo, as coisas que eu possa vir a ver também, né. Se eu quero alcançar um padrão que ele faz parte de um ideal que eu construí, mas se aquilo não faz sentido pra mim, mais cedo ou mais tarde eu vou acabar, por exemplo, desenvolvendo ansiedade, se eu quero sempre estar à frente dos outros, né? É por isso que a gente precisa falar sobre essas questões,
Por isso que identificar no processo analítico, por exemplo, dentro da terapia, também ajuda muito, identificar quais são, né, os pontos que eu tô distorcendo na minha autoimagem e me conhecer melhor. Próximo vídeo a gente vai falar especialmente sobre a questão da mulher. O título, inclusive, é Nasce uma Mulher e com ela a culpa. E eu espero que vocês tenham gostado desse e estejam curiosos para o próximo, tá?